Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, galera, então essa é a terceira aula do terceiro módulo da YouCat School. Nós estamos trabalhando o credo. Então, as duas primeiras aulas nós trabalhamos primeiro o ser humano que é possível de crer a Deus, depois o ser humano que é aberto a Deus, e aí Deus que responde ao ser humano, e aí agora o terceiro passo dessa conversa, que é o ser humano que responde a Deus. Então, se você não assistiu as outras aulas, clica aí do lado, já assiste. Quem está aqui e não assistiu, toma vergonha na cara e entra no canal do YouTube e vê. Mas nós vimos o como foi bonito ver essa caminhada de um Deus que por amor nos criou e que por amor também vem até o nosso encontro. É por isso que ele vem ao nosso encontro. Não é para aparecer, não é para... mas é por amor que ele vem ao nosso encontro. Tá bom? Essas são as três aulas introdutórias. Então hoje a gente acaba as aulas introdutórias para realmente entrarmos parte por parte do credo. E aí, a partir das próximas aulas, hoje já vai dar um gostinho, nós vamos entrar em parte por parte do credo, tá bom? Passe para mim, por favor. Então, primeira parte do YouCat, em que cremos, módulo 3 se estabelece aqui, pode passar. O tema dessas três primeiras aulas, por que podemos crer, pode passar. E aí, a terceira aula, o ser humano responde a Deus, tá bom? Pega o seu YouCat aí, pode passar. Número 20 do YouCat, quem está com o YouCat na mão aí, já pega, para a gente poder ir acompanhando junto. Como podemos responder a Deus? Nas duas aulas anteriores, nós vimos que Deus nos criou por amor e que nós somos abertos a Deus. Depois que Deus vem ao nosso encontro e se comunica com cada um de nós, através da sua palavra, através da revelação, através da sua presença no meio de nós, concreta e estabelecida de maneira plena em Jesus Cristo. Ótimo, beleza. Fecho o portão ou posso deixar tudo aberto? Pode deixar aberto. Beleza. O que daqui para frente vai ver? A resposta do homem a Deus. Se o homem é aberto a Deus e Deus vem ao nosso encontro, também tem uma resposta que é própria do homem. É isso que a gente vai dizer hoje. Como podemos responder a Deus? Essa é a pergunta do YouCat. Responder a Deus significa crer nele. Quem deseja crer precisa de um coração que escuta. Deus procura o contato conosco de múltiplas formas. Em cada encontro humano, em cada experiência da natureza que nos toca, em cada aparente acaso, em cada desafio, em cada sofrimento. Deus deixa-nos uma mensagem escondida. Tudo o que acontece na nossa vida, absolutamente tudo, tem uma mensagem escondida de Deus. Renan, mas mesmo os maiores sofrimentos, sim. Mesmo as situações de dor da nossa vida, tem uma mensagem escondida de Deus. É por isso que é bonito a gente ver pessoas de fé. Você pega uma pessoa de fé que passa por uma situação de morte, da família, por exemplo, de um câncer. E você pega uma pessoa sem fé que passa pela mesma situação. Você vê que a resposta das duas pessoas é totalmente diferente. Porque a pessoa que não tem fé, como ela não acredita num Deus que rege todas as coisas, ela não vai entender aquilo dali que aconteceu. Uma pessoa que tem fé, ela pode não entender, mas ela tem uma certeza no coração de que Deus tem o melhor para mim. E mesmo que eu não entenda, Ele está cuidando de mim. O Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, ele foi questionado por uma menina de acho que 7 anos do Japão, depois que teve um terremoto no Japão, perguntando por que os pais, a família dela inteira tinha morrido no terremoto. E o Papa responde para ela que não sabia o porquê, mas ele sabia de uma coisa: Deus é infinitamente bom em tudo que Ele faz, coopera para o nosso bem. Essa é a certeza daqueles que creem em Deus, e é essa certeza que precisa mover a nossa vida, é essa certeza que precisa nos levar a crer nele de maneira inteira e nos lançar nele, a certeza de que Ele cuida de nós. Ele fala-nos ainda mais claramente quando se dirige
dirige a nós pela sua palavra, pela voz da consciência. Ele trata-nos como amigos. Por isso também nós, como amigos, devemos corresponder-lhe, crendo e confiando totalmente nele, aprendendo a conhecê-lo cada vez melhor e aceitar sem reservas a sua vontade. O nosso relacionamento de fé com Deus é um relacionamento de amizade. É um relacionamento propriamente dito, onde Deus dá os seus passos e eu também dou. Eu não tenho como conhecer uma pessoa se eu não dou passos concretos em direção a ela, e entender o que ela gosta, o que ela não gosta. E o relacionamento, o convívio faz com que esses passos concretos fiquem cada vez mais firmes dentro de mim e eu conheço a pessoa melhor, não é assim? Se a gente não conhece a Deus, se a gente não busca se debruçar sobre aquilo que é a nossa vida com Deus, quando as situações difíceis baterem na nossa frente, a gente não vai saber responder a elas. Porque eu não consigo escutar a voz de Deus dizendo: calma, eu estou no controle de tudo. Eu tenho um irmão de comunidade, um casal, que eles perderam um filho de 5 anos com um tumor no cérebro, que o menino descobriu o tumor dia 29 de setembro, festa de São Miguel Arcanjo, festa do Arcanjo, e o menino morreu dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos, em 29, 30, agosto, setembro é 31, né? Setembro é 30, 29, 30, 1 e 2, em 4 dias o menino morreu, 5 anos de idade. Na missa de corpo presente desse menino, esse casal estava morando em Cuiabá, e até o corpo ser trasladado para cá, e o padre Jonas celebrou a missa de corpo presente. Quem fez a homilia da missa, o padre Jonas fez toda a introdução, foi o pai da criança. E ele conseguia, naqueles dias, ler todo o caminho que Deus trilhou. Estava doído porque o filho tinha morrido, mas havia uma certeza no coração dele de fé, de que Deus tinha conduzido todas as coisas. Não se revoltou contra Deus. Eles engravidaram de novo, tem uma menininha linda, já tinha um outro filho e uma menininha linda. O que faz a gente fazer essa interpretação de Deus? A nossa fé. Uma pessoa sem fé é uma pessoa que vai passar o resto da vida procurando motivos ou culpados para as coisas que acontecem na sua vida. E aí é muito fácil, quando a gente não conhece a Deus, culpar Ele. Pode passar. Fé. O que é isso? Fé é o conhecimento e confiança. Tem 7 características. E o Cat vai dar 7 características para a fé. Mas para nessa palavra aqui: conhecimento e confiança. Tu já viu criança que você bota ela num lugar alto e o pai bate a mão para ela e fala assim: vem cá. O que a criança faz? Pula. Não pensa 2 vezes. Agora vai pedir para nós pular do prédio. Tá maluco? Não sei o quê. Nos grupos de jogos, quando faz aquela dinâmica que tem que um se jogar no outro, já viu? Que o outro fica atrás para segurar. Você tem... Ninguém já pena, olha para o lado, para trás. Por quê? Porque a gente não tem confiança naquela pessoa. Mas uma criança confia totalmente nos seus pais. Fé é conhecimento. Então, aquele relacionamento que eu disse para vocês. E confiança. Porque eu conheço, é meu pai. Deus é meu pai. Então, porque eu conheço Deus e sei que Ele é meu pai, eu sei que Ele não vai fazer nada para mim que não seja bom. Deu para entender? Mas aí tem as características. Primeira, fé é pura dádiva de Deus, que nós obtemos intensamente a pedimos. Lembra das aulas de virtudes teologais? A fé é uma das 3 virtudes, certo? E as virtudes teologais, elas vêm de quem? De Deus. Fé, amor e caridade. Fé, amor e caridade. Fé, esperança e caridade, elas vêm de Deus. E que a gente precisa pedir. Ah, eu vou ter fé, então eu vou fazer coisas para ter fé. Não. A nossa fé é um dom. E a gente precisa pedir. Fé é a força sobrenatural de que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. Crer em Jesus Cristo e será salvo tu e a sua família. Crer é necessário para a salvação. Se você não crê em Jesus, você não vai conseguir a salvação. Ah, Renan, e todas as outras religiões? E aí é toda uma outra conversa que mais para frente a gente vai ter. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos crer em Jesus. E essa fé é fonte da nossa salvação.
Os nossos irmãos evangélicos dizem que somente isso é necessário, né? Aceita Jesus, crê nele, está salvo. Nós católicos sabemos que não é só isso, porque tem a nossa parte. Como diria Santo Agostinho, Deus que te criou sem precisar de ti não te salvará sem a tua ajuda. Traz Santo Agostinho. Fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona ao convite divino. Deus me convida, eu respondo ou não, livre e lucidamente, se eu quiser. Não dá para ter fé amarrado no cabresto. Vem cá, moleque, vamos ter fé, né? Bota de joelho no milho aí para rezar pro... Tem vó que faz isso com os netos, acho que é a maior pedagogia do mundo, né? Que aí o menino vai ser santo dali, vai ser com uma raiva miserável da igreja, de Deus, porque é culpa de Deus que ele está fazendo aquilo ali. Na casa da minha avó, ainda bem que minha avó não veio em YouTube, né? Porque senão, na casa da minha avó, em cima da cama dela, tem uma imagem de Jesus assim, apontando o dedo bem bravo. E toda vez que te aprontava, ela capava a gente. Tá vendo lá como o Papai do Céu tá? Aí você imagina todo o processo depois para desconstruir essa imagem de Jesus na minha vida. Ainda tinha uma outra coisa, tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças com os braços abertos assim no corredor. A gente tinha um medo daquela imagem. A gente passava ali no corredor à noite, ó, batido. A gente achava que aquela imagem podia fazer qualquer coisa pra gente. Uma fé gerada onde? No medo. Não uma fé livre. E desculpa, tem muita gente dentro da igreja, e espero eu que não sentados à minha frente nem em pé da aula do Euquete, que vive uma fé de medo. Eu venho à missa, eu rezo o texto, eu participo do grupo de oração, da pastoral da juventude, não sei o que for, por medo de ir para o inferno. Porque se eu for lá para fora e esbanjar a minha vida, eu vou para o inferno. Está dentro da igreja por medo e não por amor a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é ter medo de Deus sobre todas as coisas. Mas tem gente que se comporta assim. Ah, eu tenho temor a Deus. Aí pega essa palavra temor e usa para qualquer coisa. Temor é respeito, não é tremor. Não é que eu me mijo de medo de Deus, que eu não posso fazer nada. Não. Lembra que é um relacionamento de amizade. Um amigo que tem medo do outro, está dando certo essa amizade? Vou abraçar ele, que senão ele vai que ele me bate. Vou ligar para ele, senão ele me pega na rua depois. Não vai dar certo. Não vai surgir nada livre aí. Fé é absolutamente segura, porque Jesus o garante. A nossa fé é a nossa segurança. A nossa fé é a certeza da vitória. Porque Jesus garantiu isso para a gente. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, Deus garantiu para a gente que a nossa fé era a certeza da nossa vitória. Fé é incompleta enquanto não se torna operante no amor. Eu sou um homem de fé. Aí chega em casa, é um cavalo chucro, batizado, até no Espírito Santo às vezes o cavalo é batizado, que chega primeiro a tomar coice é a mãe. Vai ficar a marca aqui do tamanhozinho do pé, 43, 42, dependendo. Tem as meninas também, com salto e tudo, né? Chega a fura a cara da mãe, né? Que dá aquele coicezinho. Aqui na paróquia, no grupo, é um santo. Só falta andar levitando, né? Ô irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria. Como foi a sua semana? Aí chega em casa, ô meu filho, qual foi o meu projeto? Do mesmo jeito de sempre. Está se metendo na minha vida por quê? A nossa fé, se ela não se demonstra em amor, acabou. Para quem não leu, eu recomendo. A mensagem do Papa Bento XVI para a Quaresma desse ano fala justamente sobre a relação entre fé e amor. Fantástico. Fantástico. Porque ele fala dessa relação que existe entre a fé e o amor. A fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus e permanecemos com Ele na oração em vivo intercâmbio.
Escutar a palavra de Deus não é somente estar onde ela está sendo proclamada, viu? Tem diferença. Você pode vir para a missa e o padre está proclamando a palavra e você está, não precisa nem estar dormindo, viu? Mas está voando, pensando na moda da bezerra, no bezerro, né? Pensando no bezerro que é bonito, né? Pensando no que vai comer depois da missa, preocupado com o que ficou em casa, com o grupo que vai ter depois, que teve antes, a reunião que teve. Você está ali, mas você não está escutando a palavra. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não. Como é que está no Êxodo? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, ponto. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Dentro do mandamento de amar a Deus está o mandamento de ouvi-lo. Ouve, Israel. E a bonita experiência dos judeus, porque na casa deles, na porta da casa, eles têm um quadradinho de madeira assim, que dentro fica só esse mandamento em hebraico enroladinho dentro que eles chamam do Shema, porque Shema é ouve, a primeira palavra. Esse quadradinho fica na porta e quando eles saem de casa, eles botam a mão e rezam aquilo dali, e quando eles chegam em casa, eles rezam aquilo dali, como que fosse para lembrar: olha, ouve o Senhor teu Deus. A fé permite-nos já a experiência do alegre antegozo do céu. Gente, a gente que vive numa vida de fé, a gente que luta por uma vida de fé, a gente já experimenta o céu na terra, não é assim? Quem é que nunca experimentou o céu da terra? Nem que seja um lampejo do céu, aquela sensação de felicidade que você não sabe que não cabe mais dentro de você, que você lembra até hoje, parece que ela não teve tempo, ela não cabe no tempo, ela se estende. É a fé que nos faz experimentar isso. Uma pessoa sem fé nunca vai experimentar isso. É essa fé que leva os mártires, e o Cat vai dizer isso mais para frente, é essa fé que leva os mártires a dar a vida pelo Senhor. É essa fé que leva os mártires até hoje lá nos países do Oriente, que estão morrendo para poder ir na missa amanhã. Sai de casa correndo esse risco para poder ir na missa amanhã. Corre o risco, fala: tchau, mas eu indo na missa, pode ser que eu não volte. É engraçado por um lado, mas é sério. É muito sério. Passa. Como se crê? Tá bom, Renan. Você me explicou como é que responde a Deus, que é pela fé. Você me explicou o que é a fé. O Wilcat estava me ajudando com isso, mas como é que a gente crê? Quem crê procura uma ligação pessoal com Deus e está pronto a crer em tudo o que Ele revelou acerca de si mesmo. Olha a palavra de novo: ligação pessoal, relacionamento. O Papa Bento XVI, no seu pontificado, o que mais ele tratou foi disso, do relacionamento do ser humano com Deus. É a grande carro-chefe do pontificado de Bento XVI, é esse: o relacionamento do homem com Deus, um relacionamento de amizade. Como se crê? É assim, estabelecendo amizade. Quando a fé nasce, ocorre com frequência uma perturbação, desassossego. Pode ser isso com vocês? Quando vocês se descobriram, a fé não dá um negócio, você tem uma vontade de mudar de vida, um negócio que desinstala, você não consegue dormir, você não está satisfeito, não é assim? O ser humano apercebe-se de que o mundo visível e seu decurso normal das coisas não corresponde a tudo que existe. O mundo não é só o que eu vejo. Tem mais coisa no mundo. Sente-se tocado por um mistério, persegue pistas que o remetem para a existência de Deus e, por fim, ligar-se a Ele livremente. Vai tateando, você vai: eu quero Deus, e você vai chegando nele. Assim, crer significa aderir a Jesus e entregar a nossa vida inteira em suas mãos. O que é aderir a alguma coisa? Tá, mas vamos pensar raso. Você compra uma cola que vai aderir, vai passar. O que faz quando você passa a cola aderente na coisa? Ela gruda. De tal forma que quando você arranca, o que vem? Por exemplo, na parede, o que vem junto? A tinta. Por quê? Viraram uma só coisa, ao ponto que não há como desvencilhar uma da outra,
a não ser desse tipo. Vem ela, vem a tinta. A nossa vida com Deus precisa ser assim. Eu e ele, olha, sabe gato engafiado? Sabe? Igual briga de mulher que puxa o cabelo uma da outra para separar um problema. Já viu briga de mulher? Briga de mulher é engraçada demais. Engraçado. Porque elas não sabem o que elas fazem. E elas se aguentam uma no cabelo da outra. É como se o cabelo fosse resolver alguma coisa, mas tudo bem. Aguenta. Assim. Cuidado, mano. É importante aquilo que cremos, mas mais importante é aquilo em quem cremos. Não se preocupa somente no que você crê, mas em quem você crê. Tá bom? Bento 16, 28 de 5 de 2006. Pode passar. Existe contradição entre a fé e a ciência natural? Quem é que faz faculdade aqui? Amém. Prepara o nome. Quem é que quer fazer faculdade? Levanta o braço, por favor. Muito bem. Prepara o nome, né? Porque vai chegar na faculdade e aí vai ter aquele professor que você gosta muito, ele vai começar a falar um monte de coisa contra Deus. E se a sua faculdade fosse especialmente nas áreas de biomédica, exata, se for na área de história também, eu fiz história, os caras detonam também. Não tem como. Não tem como conciliar teoria da evolução com teoria da criação, eles vão falar para você. E quem disse que não tem como? Quem disse? Não tem como. A fé e a ciência não tem como andar junto. Quem disse que não tem como? Não existem contradições insolúveis entre fé e ciência natural. Porque não pode existir verdades duplas. O que a ciência natural busca? A verdade. E o que a fé nos leva ao que? A verdade. Existem duas verdades? Não. Logo, não existe contradição insolúvel. Pode ser que ainda não tenha solução. Que o homem ainda não tenha conseguido solução. Mas não existe. Nenhuma verdade da fé faz concorrência com as verdades da ciência. Só existe uma verdade a qual dizem respeito tanto à fé como à razão científica. Deus quis tanta razão com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo como a fé. Por isso, a fé cristã existe e apoia a ciência natural. A fé existe para conhecermos as coisas que, embora não possam ser abarcadas pela razão, existem todavia para além da razão e são reais. Nem tudo aquilo que não cabe na minha razão não significa que é real. Vamos lá. Vocês creem que anjos existem? Você já viu um anjo? Você já tocou no anjo? Arrancou a pena da asa do anjo? Já falou com o anjo? Já, você já rezou para ele? Cabeça. Mas eu não consigo. Eu não consigo amarrar o anjo? Não. Vamos pensar por um negócio mais encardido. Você crê que o demônio existe? Como é que é? Sim. Você crê que o demônio existe? Sim. Você já viu o demônio de frente? Não. Tem uns parentes próximos. Tem, eu já vi uns parentes bem próximos. Secretário direto, entendeu? Mas que é um ser espiritual. Mas só porque eu não vejo, porque eu não posso pesar, medir, isso significa que ele não existe? Você não vê a ação dele por aí? A fé lembra a ciência natural que essa não se deve colocar no lugar de Deus, mas servir a criação. A ciência natural tem de respeitar a dignidade humana em vez de atentar contra ela. Aí o povo vai falar assim: a Igreja Católica é contra a ciência, a Igreja Católica é retrógrada, a Idade Média foi a Idade das Trevas. Quem já escutou isso na escola? Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Todo mundo. Muito bem. Aí você pergunta para a criatura que está te dando aula, quando que foi fundada a Universidade de Oxford? Já ouviu falar da Universidade de Oxford? Já? Top de linha, né? Quando que ela foi criada? Pergunta para ele. Aí ele vai ficar assim: na Idade Média. Tá bom. E quem fundou a Universidade de Oxford? A Igreja Católica. Pois é. Aí você vai perguntar para ele onde que se desenvolveu o sistema de agricultura que o mundo inteiro usa hoje. Aí ele vai engolir seco e falar: nos mosteiros, porque os monges começaram a cuidar da agricultura. Por acaso o monge é igual a gente que é da Igreja Católica. Aí você vai perguntar para ele quem foi que começou com a astronomia, por exemplo.
né? A questão da visualização do céu, das estrelas e papapá. E aí ele vai ter que te dizer que foi a Igreja Católica. E aí ele vem me dizer que fé e ciência não andam juntos. Existe um livro chamado Como a Igreja Salvou a Civilização Ocidental. É um livro de um americano chamado Thomas Woods, doutor em História. E o livro dele é só isso. Ele mostrando tudo que na Idade Média a Igreja fez. Que quando o povo queimava, né? Porque a Igreja falava. Aí tem aquele filme maravilhoso que os professores de História amam colocar para os alunos assistir, chamado O Nome da Rosa. Todo mundo já assistiu, né? Aí eles passam, olha aqui que absurdo, que não deixam ler. Eu queria dizer para esse povo, os filósofos, principalmente, que se leem Aristóteles hoje, é porque a Igreja Católica guardou os livros. Se leem Sócrates, é porque a Igreja Católica guardou os livros. Porque na hora que os bárbaros entraram e queimaram tudo, as únicas bibliotecas que resistiram foram as bibliotecas dos mosteiros. Mas a Igreja Católica não é a favor da ciência. Não é a favor da ciência. Não, a Igreja Católica quer interferir na questão de célula-tronco, de não sei o que, porque a Igreja Católica é a favor da dignidade. Deu para entender? Então, se o seu professorzinho gabaritado, diplomado, mas com nada de fé, for fazer gracinha para você, você faz umas 3 perguntinhas dessas para ele. Entendeu? Ele vai ficar com raiva de você, mas tudo bem. 24. O que tem a minha fé a ver com a igreja? Ah, tá bom, Renan, beleza. Eu acredito em Deus, eu sei que Ele existe, mas esse negócio de igreja, sou católico, mas não vou na missa não. Pago raio do pata, porque se você não vai na missa, católico você não é. Ninguém pode crer só para si mesmo, como também ninguém consegue viver só para si mesmo. Recebemos a fé da igreja e vivemos em comunhão com todas as pessoas com quem partilhamos a nossa fé. A fé é aquilo que uma pessoa tem de mais pessoal, mas não é um assunto privado. É isso que o governo quer fazer com a nossa fé hoje. Fé é assunto privado. Então eu não posso, por exemplo, falar sobre as minhas concepções de fé em determinados lugares, porque isso é um assunto privado. Não. É algo pessoal, mas não é privado. Quem deseja crer que tem poder, quem deseja crer tem de poder dizer, tanto eu como nós, pois uma fé que não possa ser partilhada e comunicada seria irracional. Crer é, portanto, tomar parte numa convicção comum. A fé dos outros transporta-me, como também o fogo da minha fé incendeia os outros e os fortalece. O eu e o nós da fé remetem-nos para os 2 símbolos da fé da igreja, pronunciados na liturgia. O símbolo dos apóstolos, que começa com eu creio, e o grande símbolo niceno-constantinopolitano, que na sua forma original começava com nós cremos. Gente, presta atenção uma coisa. Não tem como ser um homem ou uma mulher de fé se não tiver uma comunidade. Aí tem aquela imagenzinha que todo mundo usa em pregação, mas que funciona muito bem. Pega um bando de brasa e junta. E elas permanecem acesas. Tira uma e bota separado. O que vai acontecer com essa brasa? Apagar. Ela tem fogo dentro dela? Tem. O que acontece com o fogo? Ele dura? Não. Então caminha com a sua fezinha sozinho por aí para ver onde você vai parar. O mais bonito de ser igreja católica é saber que eu nunca estou sozinho. É aquela frase fantástica do Papa Bento XVI. Quem crê nunca está sozinho, nem na vida e nem na morte. Que quando eu estou lutando junto com toda a igreja. Quando eu estou vencendo junto com toda a igreja. Quando eu estou lá me penitenciando, eu estou me penitenciando com toda a igreja. Gente, vocês já pararam de imaginar que a missa que a gente participa, a mesma pessoa pode ser no Japão ou na Conchinchina, ela está lendo a mesma palavra que a gente, que ela acredita nas mesmas coisas que a gente, mesmo que ela nunca tenha me visto, nunca fale a minha língua. Essa é a experiência bonita, por exemplo, da Jornada Mundial da Juventude. Você vê jovens do mundo inteiro com a mesma experiência de fé que você, gente totalmente diferente de tudo. A experiência de ser católico, a experiência de ser igreja. E aí, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado.
Quando a gente vai ser ordenado, é bonito quando o bispo fala: nós escolhemos esses candidatos para a ordem do diaconato, do presbiterato. Nós. Que nós é esse? Não é nós ele e os padres, é nós, igreja. Nós escolhemos, a igreja escolhe esse candidato. Isso é bonito. Bonito de ser igreja é que eu nunca estou sozinho. Estou lá no meu quarto ralando para não cair na masturbação. Eu não estou sozinho. Tem mais gente sofrendo. E aí tem gente que está rezando por jovem para poder lutar isso. E pode ser que aquele pecado que você não caiu é por causa de uma oração lá do outro lado do mundo, que você nunca vai saber da pessoa. E a pessoa está rezando e naquele momento está te sustentando a coração dela, pelo simples e único fato de ser católico. E aí é mais bonito que tudo. A gente está falando do que está vivo, mas a gente tem todo um céu. Santos, anjos, arcanjos, intercedendo por nós diante de Deus, porque são conosco, igreja. Gente que já venceu aqui, mas que não para de lutar para que nós também vençamos aqui. Por isso a nossa fé não é particular, por isso que a nossa fé não é algo privado, a nossa fé precisa ser vivida com a igreja. Então, meu irmão, essa coisinha de não, eu sou católico de banco, eu vou só na missa, muda a sua vida, porque a experiência de amar e de servir a igreja também passa pelas experiências concretas. Tá bom? Passa. Bem, para que precisa a fé de definições e de símbolos? Na fé, o que está em jogo não são palavras vazias, mas a realidade. Na igreja, cristalizam-se ao longo do tempo símbolos de fé, com a ajuda dos quais contemplamos, expressamos, aprendemos, transmitimos, celebramos e vivemos essa realidade. Vamos lá comigo. Contemplamos, expressamos, aprendemos, transmitimos, celebramos e vivemos essa realidade. Alguém tem noção do que é esses símbolos da fé? Quer ver como você sabe o que é? Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu. Isso é símbolo de fé. É o credo, que traz um resumo da nossa fé católica. Sem formas densas, dilui-se o conteúdo da fé. Por isso a igreja dá muito valor a determinadas proposições cuja expressão foi alcançada, na maioria das vezes, com muita dificuldade, para proteger a mensagem de Cristo de equívocos e adulterações. Passa porque eu vou explicar melhor. Bem, a partir de agora a gente vai entrar no credo propriamente dito. Na verdade, desde o número anterior a gente entra no credo. Então, a gente vai ver a questão do credo. Por que a igreja precisa de símbolos da fé? Por que a igreja precisa de credo? Porque é isso que mantém a fé reta. Eu vou mostrar as datas para vocês do credo que a gente já dá hoje, vocês vão ver. Ali está a essência da nossa fé. A profissão de fé está ali. Passa. Vamos lá. O que são os símbolos da fé? São definições abreviadas da fé que possibilitam uma confissão comum a todos os crentes. Os crentes aqui não é os irmãos evangélicos só, todos os crentes. Inclusive, existem evangélicos que seguem fielmente esse credo nosso. Inclusive tem um catecismo de Lutero, que ele escreveu lá logo depois da reforma, que tem o credo niceno-constantinopolitano lá, porque eles acreditam na Trindade, eles acreditam, inclusive lá também tem a Virgem Maria, gostaria de dizer, que acreditam na Trindade, acreditam na ressurreição dos mortos, acreditam na vida do mundo que há de vir. As mesmas proposições de fé. Tem uns crentes que não estudaram história, então não lembram dessas coisas, né? O proto-cristão. O que é proto-cristão? Proto é do início do cristianismo, símbolo dos apóstolos do século I. Sabe qual é esse símbolo dos apóstolos? Esse aí que você começou a rezar aqui, o que você reza na missa todo domingo, aqui no Brasil, de maneira especial. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Gente, esse texto é do século I, irmão. Qual é o século que a gente está? 21.
20 séculos, meu caboclo. 20 séculos. Você sabe o que é isso? E aí os caboclinhos aqui que não tem nem saiu da fralda ainda, tá lá tudo rezando lá, firme e convicto. É uma das primeiras coisas que a gente aprende quando é criança. Século I, meu irmão. E você está rezando todo domingo na missa. Possui uma especial dignidade por ser uma síntese da fé dos apóstolos. Por que é símbolo dos apóstolos? É um resumão daquilo que os apóstolos pregavam. Por isso é símbolo dos apóstolos. É um resumo que você proclama lá no domingo. É um resumo do que Pedro pregava, do que Paulo pregava, do que Tiago pregava. O grande símbolo da fé tem um alto prestígio, porque proveio dos grandes concílios da então ainda indivisa igreja. O grande símbolo da fé é o que a gente chama de credo niceno-constantinopolitano. Não, bonito, né? Credo niceno-constantinopolitano. Não mordo não, então vou mostrar para vocês. Que é do século IV. Porque o concílio de Nicéia foi em 325 depois de Cristo e Constantinopla 381 depois de Cristo. Século IV. E permaneceu até hoje com a base comum dos cristãos do Oriente e do Ocidente. 27. Como surgiram os símbolos da fé? Aí a gente vai lá, aí parte a história. Os símbolos da fé remontam a Jesus, que exortou os discípulos a batizar. Estes deveriam então confirmar se as pessoas confessavam uma determinada fé, nomeadamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A célula primitiva de todos os símbolos posteriores é a confissão do Senhor e o seu encargo missionário, isto é, ide fazer discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, o que é isso aqui? Ide fazer discípulos. O que é isso aqui? O lema da Jornada Mundial da Juventude. Aí pensa comigo que você citar de 16 na espera. Esse ano é o ano da... Aí tem a Jornada Mundial da Juventude no ano da fé. Qual é o lema da jornada? A síntese. A célula primitiva de todas as profissões de fé da igreja. Aí você acha que o cara está dando ponto sem nó. Besta sou eu, rapaz. Vai fazer a juventude inteira estudar. Olha quantas vezes essa palavra está sendo repetida, quantas vezes as pessoas estão estudando sobre isso, pregando sobre isso. Todos os símbolos da fé da igreja são desdobramentos da fé deste Deus trino. Cada um deles começa com a confissão do Pai, através do qual o mundo e nós mesmos encontramos a redenção, e desemboca na confissão do Espírito Santo, que é a presença de Deus na igreja e no mundo. A fé na Trindade. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é tão sério que a Igreja Católica ela reconhece todos os batismos que são feitos dessa forma, independente de onde seja feito. Uma igreja cristã teve água, batizou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está valendo. Passa. Bem, então vamos lá. Qual é o teor do símbolo dos apóstolos? Então a gente vai dar uma olhada agora nos dois credos, tá bom? Bem, como eu disse, esse credo é do século I. E ele é um resumo da fé dos apóstolos, tá bom? É o mais antigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todo-Poderoso é uma categoria de Deus, Deus que cria todas as coisas. E em Jesus Cristo, o que? Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Está vendo como o credo, cada palavra tem um porquê de estar ali? Nasceu da Virgem Maria, o dogma da virgindade de Maria aqui, ó. Padeceu sob Pôncio Pilatos, o padeceu é o sofreu, é a paixão, foi crucificado, morto e sepultado. Tem uns teólogos que falam que até hoje não entende o que Pilatos está fazendo aqui no credo. Não é verdade, está aqui. É porque os apóstolos pregavam isso. Você viu lá em Atos dos Apóstolos? Aquele Jesus que vocês crucificaram, que vocês entregaram para ser crucificado, é a pregação dos apóstolos. Desceu a mansão dos mortos, quer dizer, Jesus morreu de verdade. Ele não fingiu que morreu. Ele não fechou os olhinhos para todo mundo passar aí para ver. Sabe todo mundo? Não, ele morreu.
Foi lá na mansão dos mortos. Isso é um termo que os judeus usavam para a questão da morte. Eles acreditavam que havia um lugar onde os mortos ficavam, as almas dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele veio julgar os vivos e os mortos. A volta de Jesus aqui, tá vendo? Então aqui, ó, olha como é que é bonito. O Pai Todo-Poderoso, que manda o seu Filho, que faz ele ser gerado na ação e no poder do Espírito Santo. Ele nasce da Virgem Maria. Quando que Jesus nasce da Virgem Maria? Quando? Natal também. Natal. Mistério da encarnação. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O que é isso aqui? Mistério da paixão. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O que é isso aqui? Ressurreição. Subiu aos céus. O que é? Ascensão. Onde está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O que é isso aqui? A volta de Jesus. Olha que bonito, mas ainda não acabou. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Gente, século I, irmão. Sabe o que é isso? Nossa igreja não foi aberta no quintal de casa, na garagem há 20 anos, não. Entendeu? Nossa igreja é aqui, meu irmão. Na comunhão dos santos. Quem crê nunca está sozinho, nem na vida e nem na morte. Na remissão dos pecados. O meu Deus é um Deus de misericórdia. Na ressurreição da carne. Eu também vou ressuscitar. Na vida eterna. Está vendo? Então quando você recitar o credo na próxima missa, você pensa direitinho no que você está falando. Passa. Agora vai ficar bonito. Olha. Qual o teor do símbolo niceno-constantinopolitano? Gente, presta atenção comigo. Esse credo é o credo que é rezado em toda a igreja, no mundo inteiro, nas missas de domingo. A igreja do Brasil reza o credo menor, o símbolo dos apóstolos, mas o resto todo reza esse. Por que niceno-constantinopolitano? Porque ele foi definido em 2 concílios. Deu para entender? Um concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. Então, como quem nasce na Paraíba, paraibano, como quem nasce em São Paulo é paulista, o símbolo que nasceu em Niceia e Constantinopla é niceno-constantinopolitano. Repete comigo bem rápido. Niceno-constantinopolitano. Tá? Só queria dizer um negócio para vocês. Para isso daqui chegar a nós até hoje, teve santo da igreja que morreu. Santo Irineu morreu por causa desse credo, por causa da questão do Espírito Santo aqui. Porque a briga era dizer se o Espírito Santo era Deus ou não. O cara morreu por causa disso. Creio em um só Deus, Deus único, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí aqui é muito legal, porque quando reza isso aqui na missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí, e em Jesus Cristo, o povo esquece, daí entra novo. Não é assim? De todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha a nossa fé aí, que vai para além. Deus criou tudo, criou os anjos. E aí os anjos que se rebelaram também foram criados por Deus. Deus não criou o mal, mas os anjos se rebelaram, criaturas dele. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Deus não criou Jesus Cristo. Porque quem cria, se alguém foi criado, ele é uma criatura. Logo tem alguém maior do que ele. Não. E para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem. É tão bonito que eu não rezo isso aqui. Porque já viu algumas missas que as pessoas se ajoelham?
na hora que reza essa parte? Lá no Rio tinha esse costume. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Já estava escrito na Bíblia que ele ressuscitaria. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. É aqui que fé. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Está vendo como tem a nossa fé inteirinha? Aí ninguém reza assim, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Rapaz, toma vergonha. Tem gente que morreu por causa desse credo. Toma vergonha. Nós, um grande ato concreto do ano da fé seríamos que nós aprendêssemos a rezar esse credo. Então vocês receberam aí em suas mãos. Eu dei para vocês. Não dei? Dei, tá aí. Não, ninguém passou pra mim, mano. Aí, ó. Aí, ó, aí você viu. Tá boa? Não, acabou não, tem mais pra trás. Aí, ó, passa o negócio pra frente. Isso. O credo, dei para vocês o credo do ensino constantinopolitano. Então eu gostaria de dar uma dica para você que estão aqui, para você que está assistindo o vídeo também. A gente podia começar a rezar esse credo todo dia, né? Professar nossa fé. Não é o ano da fé? Professar nossa fé. E seria bonito quando acabasse o ano da fé, a gente aprendesse a rezar esse credo de cor. É só um costume, questão de costume. Foi uma opção da Igreja do Brasil. Assim como só a Igreja do Brasil tem as respostas da liturgia eucarística. Não existe. Você vai a qualquer missa por aí do mundo, não tem resposta. Tem algumas respostas, tipo, o Senhor esteja convosco. E não é Ele estar no meio de nós, é com o teu Espírito. É diferente a resposta. Mas é uma opção, tá? Então seria um ótimo exercício a gente aprender isso. Um outro exercício, isso daqui, não sei se alguém já viu isso aqui. Isso aqui é a carta que o Papa Bento XVI decretou o ano da fé. Muito bonita, por sinal. E ele explica exatamente o ano da fé. Eu comprei, mas isso aqui foi, sei lá, R$3, R$4. Mas tem na internet, né? De graça. Né? Você vai baixar. Né? Tem catequese do nosso Papa Emérito falando sobre a fé. Então, assim, fundamento não falta para a gente poder viver o ano da fé concreto. Tá bom? Então, esse é um bom exercício. Passa para mim. Entendi. E sabe uma foto dele essa semana, vocês viram? No Face? Andando no jardim, né? Ele andando no jardim de boné e bengala. Falei, é muito jovem. Falei, a bengala na mão, o bonézinho na cabeça. Sapatinho preto, que não pode usar mais sapato vermelho. Sapatinho preto, caminhando com o seu fiel companheiro. A pessoa falou assim, foi o paparazzi que tirou. Tudo bem, não é legal, né? Mas ficou legal ver ele, foi. Tudo bem. E olha o que é. Na verdade, nessa época que ele falou, até botei uma foto dele de cardeal, de Soledad Vermelho, tá vendo? Ele não era papa ainda. Cardeal Ratzinger, tá bom? A adulta não é uma fé que segue as ondas da moda. E a última novidade. Tem gente que vê você na última novidade, né? Quer estar sempre na quista da onda. Adulta e madura é uma fé profundamente radicada na amizade com Cristo. É esta amizade que nos abre a tudo o que é bom e nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o engano e a verdade. Sabe quando que o cardeal Ratzinger disse isso? Dia 18 de 4 de 2005. O que foi? Foi uma homilia.
na homilia da Santa Missa, da missa pró-eligendo Romano Pontífice. O que é isso? É uma missa que os cardeais celebram antes de começar o conclave. Dia 18 ele fez essa homilia, porque ele era o decano do Colégio dos Cardeais. No dia 19 ele foi eleito Papa. Ele, quando fez essa homilia, ele não sabia que ia ser tudo. Eu acho que a homilia foi tão boa que os cardeais falaram assim: vamos botar esse cabelo aí. Eles ficaram tão impactados com a homilia. Gente, é outra coisa que vocês podiam ler. A gente podia até tirar um dia, quem sabe, só para estudar essa homilia, porque ela é um rebento. Porque ele fala dessa questão da fé, da amizade com Deus, do relativismo, é um pipoco. É o pipoco do rabo trovão. É um negócio assim. Quero terminar essa aula da Eucaristia de maneira diferente das outras, rezando uma Ave Maria com essa intenção, pelos cardeais. Pelos cardeais e por aquele que vai ser o novo Papa, e nem ele sabe. Que Deus dê a ele o coração dócil também para aceitar a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,